Uma pergunta simples: o que você sabe sobre Singapura? Talvez saiba que consumir ou vender chiclete no país é simplesmente proibido e pode gerar uma multa de até $1.000, ou que mesmo sendo uma das cidades com a maior densidade populacional do mundo, praticamente não existe engarrafamento ali. Singapura é uma cidade-estado que fica em uma ilha no Sudeste Asiático, conhecida mundialmente como a metrópole líder em inovação e para muitos a representação perfeita de um centro urbano. Conhecida por ser a cidade mais verde do mundo, Singapura mistura tecnologia e vegetação até nos arranha-céus mais altos da cidade. Das ruas repletas de construções inovadoras a uma nação que se ergueu de um milagre econômico, qual é o segredo por trás desse país que é considerado perfeito e como a sua arquitetura influenciou nisso? Conheça agora Singapura, onde o futuro já existe. Imagine aterrissar em um lugar onde o aeroporto não é apenas uma passagem obrigatória, mas um destino por si só. Mais do que uma simples porta de entrada para Singapura, o aeroporto de Changi revela a essência inovadora desse país, onde a tecnologia e a natureza se encontram de uma forma única. Ao entrar no complexo de Jewel, é como se fosse transportado para outra dimensão, quase um futuro utópico. Trens passando por trilhos aéreos sobre uma imensa cúpula de vidro, cercada por milhares de árvores, tudo com uma estética bem solarpunk. Mas o que torna esse lugar tão especial é o fato de não ser apenas um aeroporto, mas um verdadeiro centro de experiência. O complexo de Jewel conecta os terminais do aeroporto e combina dois ambientes diferentes. Um shopping com mais de 280 lojas e um jardim tropical paradisíaco, com trilhas para caminhadas e a maior cachoeira interna do mundo, com impressionantes 40 metros de altura. A ideia por trás do complexo era criar um espaço multifuncional com várias atividades de lazer e que proporcionasse a sensação de estar na natureza em meio ao ambiente urbano do aeroporto, além de representar a ideia de Singapura ser considerada uma cidade em um jardim, e principalmente destacar a sua identidade inovadora e futurista. O Complexo Jewel é o lugar perfeito para você passar aquelas horas de conexão, além de Changi ser considerado o melhor aeroporto do mundo, recebendo em média 70 milhões de passageiros por ano. Mas 30% desses viajantes não ficam no país. O complexo, projetado pelo renomado arquiteto Moshe Safdie, serve como um convite e uma amostra do que Singapura tem a oferecer. Além de receber os turistas do mundo inteiro, o complexo se tornou um local de lazer popular entre os moradores locais. Uma das coisas mais incríveis de Singapura é a sua conexão. De uma estação de metrô dentro do próprio aeroporto, você pode ir direto para um dos lugares mais icônicos da cidade, que provavelmente você conhece, talvez o mais famoso no horizonte de Singapura. O Hotel Marina Bay Sands se destaca com suas 3 torres conectadas no topo por uma plataforma, mas sua forma icônica não foi uma escolha estética aleatória. Inicialmente, os investidores queriam apenas uma única torre, mas o visionário arquiteto Moshe Safdie tinha outros planos. Ele queria algo que não bloqueasse a vista deslumbrante da orla de Singapura, e a solução foi simples: criar 3 torres que emoldurassem a paisagem local, criando um dos edifícios mais icônicos do mundo. No topo dessas 3 torres, o espetacular Sky Park se estende por 340 metros. Imagine caminhar em um parque com vista a 360 graus de Singapura, jardins exuberantes e restaurantes sofisticados, e uma das piscinas mais famosas do mundo, com 150 metros de extensão. A forma do Sky Park representa um navio, uma homenagem à herança marítima de Singapura, um país que cresceu e prosperou graças a seu porto. Um dos principais desafios durante a construção foi garantir a estabilidade do Sky Park a 200 metros de altura, especialmente porque Singapura é frequentemente atingida por fortes tempestades tropicais. Engenheiros realizaram testes rigorosos para entender o impacto dos ventos. Inspirados na engenharia de ponte, juntas de dilatação foram instaladas. Porém, o maior desafio com certeza era a piscina, com mais de 1,5 milhão de litros de água. Qualquer movimento na torre poderia causar rachaduras graves.
A estratégia foi dividir a piscina em 3 partes menores, criando um sistema secundário de dilatação. A relação do Marina Bay Sands com a cidade vai além da tecnologia e do design. É um verdadeiro centro cultural e social, com várias atrações, que inclui museu, spa, teatro, cassino, um centro de convenções e um shopping com mais de 170 lojas, transformando a área do Marina Bay em um dos principais pontos turísticos da cidade. Mas para entender um pouco melhor Singapura, eu preciso te fazer uma pergunta. Quando você imagina uma cidade futurista, qual imagem que vem à sua cabeça? Talvez uma cidade cheia de prédios e luzes neon, máquinas e robôs por toda parte, sem nenhum sinal de natureza, certo? Porém, essa visão distópica e pessimista do futuro, onde máquinas controlam a vida humana, foi influenciada por um gênero de ficção científica conhecida como cyberpunk. Mas como toda ação tem uma reação, e o movimento solarpunk surge como uma alternativa ao cyberpunk, uma visão otimista do futuro, onde a humanidade apoiada por tecnologias verdes e infraestrutura sustentável superou os desafios ambientais e encontrou o equilíbrio com a natureza. Da ficção para a realidade, Singapura vem se tornando um exemplo real de como a tecnologia e a natureza podem coexistir. Os jardins de árvores gigantes simbolizam perfeitamente essa união, em uma paisagem que parece ter saído de um filme futurista. Apesar de 100% da população viver em áreas urbanas, essa cidade-estado é cercado por vegetação, e a legislação exige que cada espaço construído seja compensado com 100% de área verde. Isso explica por que tantos edifícios em Singapura têm vegetação em suas estruturas. Ao longo dos anos, Singapura passou de uma simples cidade-jardim para ficar conhecida como uma cidade dentro de um jardim. Além disso, a infraestrutura da ilha foi projetada para otimizar os espaços, tornando Singapura uma das cidades mais bem conectadas do mundo, com um sistema de transporte público mais eficiente. O metrô, que transporta 3 milhões de pessoas diariamente, reflete como a segunda cidade com a maior densidade populacional do mundo praticamente não existe trânsito. Normalmente, grandes cidades concentram seus edifícios em uma única área, mas o planejamento urbano de Singapura segue uma ideia um pouco diferente. O urbanista Liu Tai-Ker dividiu a cidade como um tabuleiro de xadrez, onde os edifícios altos ficavam nos quadrados pretos, enquanto parques e construções mais baixas ficavam nos quadrados brancos. Isso ajudou a diluir o adensamento da cidade, mesmo tendo vários arranha-céus. Andando pela principal região comercial de Singapura, entre vários edifícios imponentes, um se destaca por sua forma. Este é o Hotel Pan Pacific. Em vez de uma torre monolítica, o escritório de arquitetura Woha dividiu o hotel em 23 andares em 4 grandes terraços, cada um inspirado em uma diferente paisagem natural de Singapura, como uma forma de apresentar aos hóspedes as belezas naturais que a ilha tem a oferecer. No térreo, o Terraço Floresta liga a rua ao hotel, transformando o espaço em uma praça pública, com uma cascata enorme e árvores exuberantes. Desde o primeiro momento, o hotel encanta quem passa por ali. Acima, no Terraço Praia, encontra-se a piscina do hotel. Sua forma orgânica e o revestimento que lembra areia dão ao local uma identidade tropical, além das palmeiras espalhadas por todo o terraço. Subindo mais um nível, o Terraço Jardim convida os hóspedes a um espaço de tranquilidade, reservado para o bar e o lounge do hotel. E no topo, o Terraço Nuvem é reservado para eventos, com espaços ao ar livre e uma sala de conferência. Outro detalhe que chama bastante atenção são as colunas verdes, que visualmente acaba fazendo uma ligação entre os terraços do edifício. O hotel conseguiu substituir 200% da área do terreno por vegetação, e o teto espelhado, além de multiplicar visualmente os espaços verdes, ajuda como espelhos térmicos, tornando o ambiente bem mais fresco. Os hotéis estão se transformando, não são mais apenas um lugar para ficar, tornando-se um destino por si só, e este hotel é a prova disso.
Outro ambiente que vem se transformando são as universidades. Com a internet permitindo que os alunos aprendam de qualquer lugar, o velho modelo de sala de aula vem se tornando cada vez mais obsoleto. Foi pensando nessa premissa que a Universidade de Tecnologia de Nanyang construiu The Hive, um edifício inspirado nas colmeias de abelha, que é um exemplo perfeito de um trabalho colaborativo. Dentro desse prédio, você não encontra salas de aulas comuns. Em vez disso, cada andar oferece áreas de encontro e espaços de trabalho em grupo, refletindo a filosofia da universidade, que aprender é um processo ativo e colaborativo. Projetado pelo estúdio de arquitetura Hedwick, o edifício é formado por 12 torres que são dispostas em torno de um átrio. As 56 salas, em um formato arredondado, incentivam o aprendizado colaborativo. Com as temperaturas de Singapura variando entre 25 e 31 graus durante todo o ano, era importante garantir o conforto térmico do local. O átrio aberto do edifício maximiza a ventilação natural nas salas de aulas. E outra característica inovadora é o sistema de resfriamento. Os guarda-corpos do edifício são feitos de serpentinas metálicas com água fria fluindo através delas, resfriando os ventos que passam. Esse sistema simples resultou em uma economia de 30% de energia. The Hive não é apenas um edifício, ele representa uma filosofia de ensino, provando que o ambiente que aprendemos é tão importante quanto o que aprendemos. Hoje, Singapura é conhecida como a Pérola da Ásia, sendo o terceiro maior centro financeiro do mundo, ficando atrás apenas de Nova York e Londres, além de ser o local que mais produz milionários. Mas há meio século atrás, o cenário era completamente diferente. Singapura era uma ilha pobre, com poucos recursos naturais e baixa perspectiva de desenvolvimento. O local foi colonizado pelos britânicos e durante esse período, a ilha era apenas um ponto de reabastecimento para os navios ingleses. Também já esteve sob o domínio do Japão durante a Segunda Guerra e, por último, da Malásia. Depois de deixar para trás o domínio dos britânicos e ser praticamente expulsa da Malásia, Singapura se torna um estado independente em 1965, sob a liderança de Lee Kuan Yew, que ocupou o cargo de primeiro-ministro por mais de 30 anos. Ele elaborou um extenso programa de reformas visando o crescimento econômico do país, que transformaria Singapura em uma nação industrializada e moderna sobre o modelo capitalista, mas com um forte controle estatal. A pequena ilha, de apenas 710 km², se tornou um gigantesco centro financeiro da Ásia. O período de administração de Lee Kuan Yew ficou conhecido como o Grande Milagre Econômico, impulsionado principalmente pela privilegiada localização do país, situada no meio de uma importante rota comercial que liga a Ásia e a Europa. Hoje, Singapura tem o segundo maior porto do mundo. Atualmente, o país reduziu bastante a área de atuação estatal, concentrando o investimento público somente em algumas áreas da economia, como transporte, telecomunicação e moradia. Em outros setores, especialmente na área de tecnologia, há incentivos fiscais que atraiu empresas do mundo inteiro, tornando o local um dos principais polos de tecnologia global. Hoje, Singapura é sinônimo de inovação, e cada construção feita na ilha carrega isso em seu DNA. Este lugar desafia os conceitos tradicionais de um complexo residencial. The Interlands, com seus blocos empilhados como se fossem peças de Legos, redefine a ideia de uma moradia urbana. Projetado pelo escritório OMA, o complexo quebra a tradicional verticalidade dos edifícios de Singapura, optando por uma disposição horizontal e uma formação hexagonal. Essa forma inovadora cria um impacto visual impressionante e uma rede extensa de pátios abertos e espaços verdes, proporcionando aos moradores diversas áreas de lazer e convívio. As 1.040 unidades de apartamentos estão distribuídas entre 31 blocos, cada um com 6 pavimentos empilhados de forma aparentemente aleatória ao redor de 8 pátios. Os blocos estão dispostos em 4 níveis diferentes, 6, 12, 18 e chegando a 24 andares. Ao empilhar esses blocos, o projeto oferece uma extensa superfície horizontal, com jardins que proporcionaram 112% de áreas verdes em comparação com a área ocupada.
O projeto não apenas é cercado pela vegetação, mas inserido nela, tornando os espaços verdes acessíveis a todos os moradores. A abordagem inovadora desse projeto transforma a ideia do isolamento vertical em uma rede conectada por espaços sociais, criando uma nova forma de convívio e um novo jeito de usar o espaço. O próximo projeto, para mim, é o que mais representa o que seria uma arquitetura solarpunk, não só pela sua estética, mas principalmente pelo impacto causado na cidade. Localizado no distrito financeiro de Cingapura, uma das maiores torres da cidade chama atenção por suas linhas que se abrem e revelam uma vegetação exuberante bem no centro da torre. Esse é o Capita Spring, um edifício que realmente abre as portas para a cidade. Projetado em parceria entre o arquiteto dinamarquês Bjarke Ingels e o italiano Carlos Ratti, Capital Spring é um arranha-céu de uso misto com 280 metros de altura. A relação com a cidade começa no térreo, onde um parque linear cria espaços verdes bem no meio do distrito financeiro. Esse parque contém vários caminhos que levam a um espaço chamado Sala da Cidade, uma praça coberta com 18 metros de altura e totalmente pública. Nos 2 primeiros pavimentos foi criada uma praça de alimentação, mas ao invés de restaurantes e lanchonetes famosas, o espaço foi dedicado apenas aos vendedores locais, desempenhando um papel importante para a comunidade. Acima da praça de alimentação, os próximos 8 andares são dedicados às residências, com uma vasta área de lazer, que inclui piscina, jacuzzi, pista de corrida, academia e áreas gourmets. Mais acima, temos o Green Oasis, uma impressionante área verde no meio do arranha-céu. Com mais de 80 mil plantas, esse espaço oferece um ambiente de encontro e relaxamento acessível a todos. Os 29 andares superiores são dedicados aos espaços corporativos com escritórios modernos e áreas de coworking. E no topo da torre, um jardim espetacular com vista panorâmica da cidade abriga um pomar e uma horta, com 150 espécies de frutas e legumes que abastecem os restaurantes do edifício. Capita Spring vai além de um prédio bonito. Ele mostra como um edifício pode servir a cidade, interagindo ativamente com a comunidade local e criando novos espaços, onde a cidade, a cultura e a natureza podem coexistir. E foi pensando nessa interação entre tecnologia e natureza que a sede da Amazon criou uma floresta tropical bem no centro de Seattle.